Salve, salve galera! Começando aqui hoje mais um episódio do nosso podcast, Quando Tudo Era Mato. Tô aqui com a Giorgio e hoje essa conversa aqui vai render uma maratona, eu acho, hein, né, Giorgio? Quem está aqui com a gente? Um maratonista, mas muito além disso, né? Aham. Médico, cidadão honorário Do Paraná. e de Toledo. Um dos fundadores da Associação Médica daqui de Toledo. Que mais, doutor Toral? Seja muito bem-vindo, Toral Takada. Obrigado. Bom, eu sou formado em medicina pela Universidade Federal do Paraná. Eu sou formado em 1970. 70. Então, esse ano eu completo 55 anos de medicina aqui em Toledo. Então, eu vim para Toledo a convite do Dr. Avelino Campagnolo. Uhum. O Dr. Avelino tinha sido prefeito da cidade de Toledo e era candidato a deputado estadual. E como ele estava muito ocupado na campanha, e eu estava terminando o curso de medicina, aí tinha o Dr. Sâmara, que era oftalmo, que vinha uma vez por semana, uma semana por mês ele vinha aqui em Toledo. Então ele falou, olha, tem um médico lá que está em campanha e está precisando de um médico para ir para Toledo. Aí eu vim a convite do Dr. Avelino Campagnolo, Logo depois de se formar? logo depois que eu me formei. Aí eu trabalhei junto com o Dr. Avelino Campagnolo e depois teve um colega meu de turma, que era o Dr. Jorge Ocano, já falecido, né? Ele era colega de turma meu, passou aqui por Toledo e falou, olha, Toral, o que você acha de a gente ter uma perspectiva muito boa aqui em Toledo e na região, né? Estava em crescimento. Então aí resolvemos montar uma casa de saúde, que foi a Casa de Saúde Bom Jesus. Então o início da Casa de Saúde Bom Jesus foi uma sociedade entre eu e o Dr. Jorge Ucana. Isso em 1971, né? Depois eu sair para fazer curso, o Dr. Jorge também, mas a Casa de Saúde hoje está com 54 anos, que chamava Hospital Bom Jesus, né? Que era a propriedade meu e do Dr. Jorge, mas hoje é um hospital filantrópico. A Casa de Saúde continua sendo nossa, mas o hospital nós arrendamos para a OESP, que hoje é o que toca o Hospital Bom Jesus. E o senhor chegou aqui literalmente quando tudo era mato, aqui para essa região. Da capital, como é que era a região aqui naquela época, 70, Toledo devia ter por volta de 20 anos, 25 anos. Então, olha, para você ter uma ideia, só havia asfalto de Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu. Não tinha nenhuma estrada asfaltada. Por exemplo, Toledo a Cascavel era chão mesmo, né? Às vezes você ia para Cascavel e você não conseguia voltar para Toledo. Se chovesse, você ficava no meio do caminho. Isso aí aconteceu, inclusive eu já estava em Toledo, né? E o Dr. Jorge Ocano veio visitar, que ele era colega de turma. Ele falou, Toral, eu vim te visitar aí, mas ele ia para a região de Guarapuava. Aí nós chegamos lá em Guarapuava, ele ia para um distrito chamado Entre Rios, e eu tinha um Fusquinha, nós tínhamos que colocar corrente no carro. Mesmo assim nós não chegamos no distrito que ele queria, sabe? Aí voltamos, aí falamos, então fica aqui em Toledo, vamos começar aqui em Toledo. Foi assim que começou a Casa de Saúde, né? A sociedade entre eu e o Dr. Jorge. Para você ter uma ideia, a única rua asfaltada aqui em Toledo era a Barão do Rio Branco. Né? E tinha uma transversal que vinha até, acho que é Nossa Senhora do Rocio, que vinha até o hospital do Dr. Campagnolo. O Campagnolo tinha sido prefeito, acho que era só... Botou a rua aqui. Só aquela ali. Só tinha duas ruas asfaltadas, o resto era barro mesmo, né?
Então, e para o interior, então, todos esses distritos, na época era distrito, né? São Pedro, Ouro Verde, Marechal Canaã, tudo era estrada de chão mesmo. Então, E vocês que vieram da capital para vir literalmente, né, para uma cidade do interior, não deu medo? Será que é aqui mesmo? Será que vai dar certo? Porque foi um choque, imagino, muito grande, né? sim. Bom, porque na época, quando eu formei, só tinha 2 faculdades de medicina no Paraná, as 2 em Curitiba. Tinha a Faculdade de Medicina Federal, né, onde eu e o Dr. Jorge nós se formamos, e tinha a Universidade Católica. Só tinha 2 faculdades. Hoje deve ter mais de 30 faculdades de medicina, né? Então, para você ter uma ideia, Toledo já tem a Federal, o que tinha no Paraná, hoje tem em Toledo. Hoje tem Federal do Paraná, aqui que já formou algumas turmas, e começou o vestibular na PUC também, na Católica. Então, hoje tem a Faculdade de Medicina da Federal e da Católica, mas na época só tinha 2 faculdades no Paraná inteiro. O Paraná, na época, devia ter uns 6 milhões de habitantes, mais ou menos, mas tinha 2 faculdades, né, de medicina. Hoje deve ter uns 30, eu acho. Aumentou muito o número de médicos. Agora, medicina na época era um desafio, né? Porque dependia muito do paciente médico. A gente tinha que conversar muito com o paciente, né? Consulta levava 30 minutos ou 1 hora, mais metade do tempo você conversava com o paciente. Porque exame só tinha raio-x e tinha laboratório, que era exame de sangue, essas coisas, né? Hoje a tecnologia aumentou muito e às vezes o médico nem conversa com o paciente, né? Porque ele já Olha os exames, já sabe. Já vai fazendo tomografia, ressonância magnética, exame disso, exame de laboratório, exame disso, daquilo e tal. Ele pula na amnésia, vai direto. Então, aquele contato com o médico-paciente, eu acho que diminuiu, né? Diminuiu porque a tecnologia aumentou muito e o contato médico-paciente. Então, eu até acho que a medicina daquele tempo era mais, para nós, né, era mais emocionante, que dependia 90% da capacidade que você diagnosticar o paciente conversando e pedindo alguns exames. Hoje não, hoje você pede um monte de exame e conversa pouco com o paciente, né? Esse que eu noto. E outro aspecto é que em Toledo nós éramos 6 médicos. Toledo já era uma cidade grande. Tinha vários distritos aqui, né? São Pedro, Ouro Verde, o Santa Rosa tinha sido distrito de Toledo também. E tinha várias outras cidades que giravam em torno aqui da medicina de Toledo. Mas nós éramos 6 médicos e dava conta dela. Hoje eu acredito que na associação médica deve ter em torno de 240 médicos, mas tem muitos médicos que não pertencem à associação médica, mas vêm de outras cidades, vêm da plantão, essas coisas. Toledo deve girar em torno de 400 médicos hoje. Então quer dizer que era de 6, foi para 400. Nessa área foi um pulo grande, assim. Eu lembro que minha mãe conta que eles moravam em Palotina e para ir no médico tinha que vir a Toledo. Então botava o enfermo no jipe, no caminhão e vinha para o estrado de chão até Toledo para poder ser atendido. E o senhor falou da tecnologia que evoluiu, mas como é que era a estrutura naquela época, né? O senhor chegou aqui, tinha um hospital, mas também não tinha tecnologia. Como é que era atender os pacientes? Era a estrutura, tinha UTI, tinha quartos, tinha leitos para todo mundo? Então, por exemplo, tinha o hospital do Dr. Campagnolo. Na verdade, o Dr. Campagnolo tinha uma rede hospitalar, né? Tinha hospital aqui, tinha em Quatro Pontes, tinha em Rondon,
tinha em Vila Margarida, em várias localidades. E tinha as clínicas da Logro e veio o Bom Jesus, que foi o terceiro hospital. Agora, em termos assim de hospitalar, eu acho que Toledo meio que parou um pouco no tempo, sabe? Porque ficou esses 3 hospitais por muito tempo, né? Eu acho uns 40 anos. Agora que saiu o hospital regional, a UESP, no caso, o Bom Jesus nosso lá. O Bom Jesus é um hospital com 215 leitos, né? Mas já esse ano vai iniciar a construção do novo Hospital Bom Jesus, junto à PUC, hospital para 500 leitos. E eu acredito que vai ser um dos maiores hospitais, eu acho, do Paraná, porque 500 leitos não tem cidades no interior que tem hospital que está programado para 270 leitos iniciais, mas depois vai para 500 leitos. Aí, agora tem hospital regional, né? Então, eu acho que a rede hospitalar, Toledo vai ter uma das melhores redes hospitalares aqui do Oeste do Paraná, mas ficou uns 40 anos, mais ou menos, meio parado em termos hospitalar. Para você ter uma ideia, são 3 hospitais, praticamente, nesses 40 anos. E o número de médicos de 6 400. foi para 400. Quer dizer, foi muito, né? O senhor fez residência onde? Aquele tempo. Então, eu formei na Faculdade de Medicina Federal do Paraná e eu fiquei 2 anos, né, como residente Naquele tempo tinha uma coisa que se chamava acadêmico residente. E eu era acadêmico residente do Hospital Cajuru. Então, desde o 4º ano, eu morava como residente no Hospital Cajuru, que naquela época pertencia à Rede de Aviação Paraná Santa Catarina, o Hospital Cajuru. Hoje, o Hospital Cajuru é da PUC, é da Universidade Católica do Paraná, né? Então, eu fiquei 2 anos. Depois, eu fui fazer especialização em gastroenterologia, aí eu tive que ir para São Paulo, e a endoscopia, o único centro no Brasil que tinha uma especialidade assim era em Marília, no interior de São Paulo. Então, eu acabei fazendo gastroenterologia e cirurgia, endoscopia, em São Paulo e em Marília. Marília, então, tem conexão profissional e pessoal também, não tem? Marília tem, porque eu sou nascido lá. Eu sou nascido Nascido em Marília. Em Marília. Marília foi estudar em Curitiba. Não, de Marília é o seguinte, o meu pai, eu fui ver a história, o meu pai veio do Japão em 1928, né? Na época, o governo japonês incentivava a imigração. Por quê? Porque o Japão era um país pequeno, estritamente agrícola, e o maior assim, medo que o governo que tinha lá é que faltasse comida para a população, né? Então eles incentivavam a imigração. Então, meu pai veio do sul do Japão, de uma ilha chamada Kyushu, e ele veio para o estado de São Paulo. A maioria veio para o estado de São Paulo. E ele radicou em Marília. De Marília, ele veio para o norte do Paraná. Ele comprou um sítio em Alvorada do Sul, que, na verdade, era Alvorada do Sul, mas era mais perto de uma cidade chamada Bela Vista do Paraíso, que dá uns 40 quilômetros de Londrina. Então, eu fui criado ali. Aí eu fui estudar em Londrina, mas com 12, 13 anos eu tinha que trabalhar, porque meu pai era uma pessoa humilde, né? Tinha um sítio, mas aí, naquela época, com 12, 13 anos, você podia trabalhar também. Eu trabalhava num laboratório de medicamento, ia distribuir nas farmácias, mas eu ganhava meio salário. E era registrado, e eu dava metade do que eu recebia, eu dava para minha mãe, porque eu e tinha um outro irmão meu,
Nós éramos 10 irmãos, mas a maioria estava no sítio, mas nós na cidade nós tinha que se sustentar, né? Então, com 13 anos eu lembro que eu já estava trabalhando. E com 18 anos eu resolvi fazer medicina, aí eu fui para Curitiba. Mas também não podia estudar em colégio particular, eu fui para o Colégio Estadual do Paraná. Ficamos 2 noites esperando uma vaga lá. E também eu não tinha condições de estudar em faculdade de medicina paga, né? Então, eu lembro que eu passei no vestibular, né, na PUC, na Católica, mas tinha que pagar. Eu passei na Federal de Florianópolis, mas era... Aí eu tinha passado na Federal do Paraná e eu resolvi ficar na Federal do Paraná aqui. Mas a partir do 2º ano eu tinha que trabalhar também. Isso fazia parte, né? Estudar e trabalhar era... Senão você não podia estudar, né? Então... E apesar da formação na parte de gastroenterologia, o médico naquele tempo também atendia de tudo um pouco, né? Como é que era essa rotina? Era atendia em casa, atendia no hospital, que hoje é diferente, né? Hoje, como o senhor falou, tem muitos exames, mas naquele tempo a rotina era outra do médico também, né? Eu lembro, para você ter uma ideia, nós éramos em 6 médicos em Toledo, exceto com o doutor Jorge, que veio logo depois. Mas não tinha paciente para nós tudo, não, sabe? Hoje você vai num consultório e tem fila de pacientes esperando, né? Mas na época, o que aconteceu? Eu atendia de manhã, aqui na Casa de Saúde Bom Jesus, no hospital nosso aqui, e à tarde eu atendia Ouro Verde e São Pedro, sabe? Eu fazia essa rotina, todo dia à tarde eu ia atender o pessoal. Tinha um consultório em Ouro Verde e tinha um consultório em São Pedro. E na volta, aqueles doentes mais graves, eu botava no meu carro. E trazia. E trazia. E quando eu ia para lá, os doentes tinham alta também, eu já levava. E o doutor Jorge, na parte da manhã, ele atendia em Bragantino, que é um distrito de Assis, e atendia em Palmitolândia também, sabe? Não tinha muitos pacientes assim para nós dois, assim, né? Então, cada um tinha que ir. E mesmo com 6 médicos, a gente não tinha consulta para todos os médicos. Hoje tem 400 médicos e você vai no consultório, Tá cheio de pacientes. tá cheio de pacientes. Não sei acho que a população não aumentou muito, porque Toledo na época já tinha, acho que uns 30, 40 mil habitantes, né? Hoje deve ter aumentado 3, 4 vezes, mas o número de médicos aumentou muito mais. E fazia parto, fazia essas coisas também? Ah, sim. Quando eu vim aqui, mas eu tinha uma experiência boa porque eu trabalhava no Cajuru, eu era residente no Cajuru, né? No Cajuru, então o cirurgião vinha operar, aí o anestesista demorava muito, sabe? A ambulância tinha que buscar o anestesista, né, em casa, né? Aí o médico falava, me chamava de já, pô, já, você tá aí, você já tá acostumado aí, você já anestesiou o paciente e tal. Eu era residente, eu tinha que fazer isso. E às vezes o anestesista vinha e o cirurgião demorava muito, sabe? Aí o anestesista já falava, ó, você tá aí, você já tá acostumado, então já começa a operar e tal. Então na época era assim, quer dizer, quando você vinha para o interior, você tinha que estar preparado para tudo, né? Eu tinha até um livro que chamava assim, de neonatologia, né? Até o pessoal que atende a terceira idade, assim. Por quê? Porque você tinha que fazer tudo. Se vinha uma criança com 1 mês, com 2 meses, você tinha que atender. Na época, quando eu cheguei aqui, não tinha pediatra aqui. Sim. Né? Então você tinha que atender criança. E você tinha que atender o velho de 80, 90 anos, você tinha que atender. Se vinha parto, você tinha que fazer o parto. Se tivesse que fazer cesárea, você tinha que fazer, né? E vinha um fraturado, você tinha que fazer. Mas eu já tinha experiência boa, porque o Cajuru era
pronto-socorro municipal de Curitiba, era o hospital de emergência de Curitiba, né? Então... Foi uma boa escola. Foi uma boa escola. Como eu morei 3 anos no Cajuru, então eu tinha uma experiência muito boa, assim, para ver. Anestesia também. No nosso hospital não tinha anestesista, né? Quem anestesiava era... E às vezes eu lembro que eu fui atender um caso em Vila Nova, o paciente teve uma hemorragia muito séria depois do parto, aí eu tive que levar todo o material de cirurgia, de anestesia, aí eu tinha que anestesiar o paciente, operar, que o médico lá ele não tinha experiência, né? E também não podia transportar o paciente, que naquela época não tinha ambulância para... E no Fusca não ia caber. Paciente grave, né, muito grave, você tinha que fazer lá mesmo, sabe? Então, mas a paciente se salvou, a criança também se salvou, quer dizer, e eu achei que talvez tivesse que tirar o útero da paciente, porque ela começou a sangrar muito. No final, nós conseguimos reintroduzir o útero, e essa paciente teve mais 2 crianças depois. Quer dizer, e foi em Vila Nova, né? Hoje, Vila Nova nem tem hospital, mas naquele tempo tinha. Tinha hospital em Vila Nova, tinha hospital em Sarandi. E eu ia atender em essas... Como é que é o nome? Ali perto de Palotina, Maripá, eu ia fazer cirurgia lá. Às vezes complicava os pacientes, eu chamava, a gente ia lá e tinha que fazer. Então, e era eu e o Dr. Jorge, depois veio o Dr. Mitiro, que era pediatra, né? Mas ele dava plantão também, nossa, ainda dava, e aí ele era pediatra, mas de vez em quando ele tinha que operar também. E operava, né? Tem que ser pau para toda hora. Não, assim, eu queria fazer. E eu acho que era uma medicina, era emocionante, assim. Eu tenho saudade naquela época, assim. A medicina evolui muito, né? Mas parece que a medicina era mais romântica, assim, a gente tinha mais... E aí o paciente convidava, né? Olha, hoje vamos fazer almoço aqui em Bom Princípio, então vamos lá almoçar. E às vezes o paciente ficava mais próximo. Hoje, com a tecnologia, mudou, né? E nessa jornada toda aí, o senhor já era casado? Então, eu em solteiro, né, Papali, mas eu já namorava minha esposa, que minha esposa era formada em farmácia, e ela estava fazendo pós-graduação em bioquímica. Aí eu falei, ó, eu estou indo para o interior. Aí eu vim, no mês de maio, nós casamos, até não, casamos em Londrina, que a Elisa era de Bandeirantes, né? Aí o pessoal da igreja falou, mas tem que ter um negócio chamado proclame, você tem que colocar o teu nome lá, deixar lá anotado lá, porque senão alguém pode chegar e dizer, não, mas esse não pode casar. Mas eu vim aqui, aí o padre também era um padre japonês, ele falou, não, tá, vamos liberar o programa dele, vamos casar. Mas foi assim, foi coisa rápida. E o primeiro filho veio com quanto tempo de casado? A primeira filha, né? A primeira menina. Minha filha hoje tem 53 anos, veio 1 ano depois, né? Nós temos 4. De 50 de casados, 54, casamos em 71, né? E ela era farmacêutica? E era companheira nessa luta aí diária de cuidar das pessoas, então? De cuidar, né? A minha esposa era farmacêutica e fazia parte do laboratório do hospital, né? Exames. E a esposa do Jorge também trabalhava no hospital, nós trabalhávamos tudo junto ali. Foi uma época, assim, uma época boa da Naquela época já corria? Não, quando que a corrida chegou? Foi o seguinte, eu gostava de jogar futebol, até eu tinha um campo de futebol que chamava Tacadão, ali do lado do cemitério, todos os médicos, o pessoal
final de semana eu ia jogar futebol lá no meu campinho que tinha lá. Como eu chamo Toral Tacada, tu vai chamar de Tacadão ali, né? Tacadão. Mas eu jogava no veterano do Iara. Depois eu acabei lesionando, fiz lesão de menisco, de ligamento, e eu tive que operar. Isso faz quase 50 anos atrás. Aí o futebol, o pessoal veio, o futebol acho que não vai dar mais. Boa carreira. Aí, bom, realmente, eu jogava, mas já não, o joelho não aguentava. Mas no futebol, eu jogava no Iara, depois eu tinha o meu campo lá, chamado Tagadão, e depois eu montei um time chamado Japanela. O pessoal, legal, era eu e o Dr. Joaquim, nós fundamos um time chamado Japanela, porque a maioria era descendente de japonês. E ficou um time, assim, famoso até na cidade de Japanela, era um time respeitado aqui na cidade. Mas aí, como eu não podia jogar futebol, e como a minha família, meu pai era cardíaco, né? Minha mãe também era cardíaca, e meu pai era diabético, minha mãe era diabética, então eu tinha tudo porque diabetes até certo ponto é uma doença hereditária, né? Eu sabia que um dia eu ia ter isso aí também, porque dos 10 irmãos que nós éramos, 9 são diabéticos. Nossa. Eu não tenho diabetes. Eu, por enquanto, não tenho. Mas aí eu tinha que fazer alguma atividade física. Aí eu comecei a correr. Comecei a correr 5 quilômetros, achava que era muito, 5 quilômetros. Daí a pouco comecei a correr 10. E daí fui para meia maratona, que é 21. Daí comecei a correr maratona, que é 42, né? Tinha poucas maratonas no Brasil. Aí, onde tinha maratona, eu tinha um grupo, eu pegava meu carro, olha, hoje vamos fazer a maratona de Porto Alegre. Vamos para Porto Alegre. Vamos fazer maratona em Florianópolis. Aí, fomos fazer maratona de São Paulo, maratona do Rio. Aí, por onde tinha maratona do Fogo, era lá em Dourado, Mato Grosso. Aí comecei a correr. E daí fui para o exterior também. A maratona de Nova York, vou para a maratona de Nova York. Maratona de Paris. Maratona de Nova York eu fiz em 97. Eu lembro ainda que lá tinha aquelas 2 torres, né? Que depois derrubaram. A gente corria do lado das 2 torres lá. 97 fui fazer a maratona de Nova York. 2000 eu fiz a maratona de Paris. Aí depois, onde tinha maratona no exterior, eu ia. Boston também, né? Boston. Não, eu fui para Ottawa. Ottawa fui. E aí tinha uma maratona que, esse aqui é um desafio, hein? Tinha um deserto no norte do Chile chamado Deserto do Atacama. Aí vamos correr no Deserto do Atacama, vamos para o Deserto do Atacama. Vamos para Santiago, vamos para Punta del Este. Vamos correr em Punta del Este. Aí onde tinha maratona, mas eu completei 100 maratonas presencial, né? Presencial aí depois do Covid, aí não tinha mais corrida presencial. Aí começou a ter corrida que você fazia. Era uma corrida alternativa, você corria na semana, vamos supor. Você corria uma maratona durante uma semana. Aí você tinha que ir anotando e dizer que, corri a maratona do Sesc, tal, completei, tal. Aí eles te davam a medalha. Porque não podia, durante a época do Covid, você não podia juntar, aglomerar as pessoas. Então eu corri 4 maratonas que não presenciais. Eu fiz 104 maratonas. Mas como é que era esse preparo, doutor?
Que beleza, juntar o pessoal, beleza, né? Juntar o pessoal e vamos. Para correr no lago, né? Para correr, mas para fazer uma maratona requer preparo físico. Para maratona, porque no maratona você pode, você não tem condição de correr maratona toda semana, né? Então, vamos com maratona de Porto Alegre, aí seria daqui 2 meses. Então, você já preparava, pelo menos a gente fazia uns 4 treinos de 30 quilômetros, a maratona é 42, né? Então, a gente preparava. Aí, por exemplo, a van levava nós até perto de Cascavel, né? E a gente vinha correndo de lá até aqui. E vinha distribuindo água, deixava água no meio do caminho para a gente vir tomando. Ou ia para lá, ou senão a gente ia aqui perto de 4 Pontes, né? Media lá, 30 quilômetros. Daí a van deixava nós lá, né? E aqui para o lado de São Luís, media 30 quilômetros. Que o treino teria que ser de 30 quilômetros. E musculação o senhor não fazia? Fortalecimento? Eu fazia pouco, mas maratona eu aguentava. Mas também era meia dúzia também que corria também. Os corredores aqui de Toledo, tudo, cabia dentro de um carro. Era meia dúzia mesmo. Hoje, qualquer corridinha aqui dá... Esse ano nós vamos ter a meia maratona, nós estamos calculando 1.600 participantes. Aqui em Toledo. E além do objetivo da saúde, o que o senhor sente quando o senhor completa uma maratona ou quando o senhor está correndo? Eu diria o seguinte, para a saúde, né, 2 coisas é importante, atividade física e boa alimentação, né? Atividade física, eu diria assim, caminhada, ele tem o mesmo valor de uma maratona. Maratona aí já é desafio, né? Quer dizer que eu acho que ninguém pode pensar em preservar a saúde pensando em dizer, não, eu vou fazer maratona porque isso vai fazer bem para a saúde, porque para a saúde basta você caminhar meia hora todo dia, eu acho que vai ter o mesmo benefício de uma maratona. A maratona é um desafio pessoal, né? Você começa a correr meia maratona, daí você começa a correr uma maratona, daí você tem uma pessoa que corre, você quer chegar na frente dele, é esse tipo de desafio. Eu acho que para a saúde, eu dizer que a maratona não é a melhor atividade física, sabe? A melhor atividade física é caminhada, é academia e boa alimentação, né? Isso aí eu acho que é essencial. Isso eu digo para todos que isso é essencial. Agora, maratona é um desafio que depende de cada um, mas não pensar que for maratona você vai ter saúde muito melhor, eu acho que não, porque vai ter desgaste na articulação, vai ter outro tipo de desgaste, né? Então... E o senhor tem algum segredo aí na alimentação? Que no esporte a gente já sabe que o senhor é bom. Como é que faz para manter essa longevidade aí? Não, a alimentação, eu acho que também você não precisa de nutricionista, você não precisa... eu nunca tomei vitamina, suplementos, essas coisas para eu correr, mesmo que eu não era um grande corredor. Eu terminava a maratona sem problema, mas também não tinha. Então, para uma pessoa normal, eu acho que é uma alimentação normal, sabe? Só que, além de você correr, é bom fazer fazer alguma musculação, alongamento, essas coisas assim. Eu acho que não, por exemplo, você querer correr uma maratona e levar uma vida sedentária, não tem, você não tem como fazer isso, mas eu acho que, assim, alimentação especial, assim, eu acho que não precisa, não. Uma vez eu fui fazer maratona de Assunção, e aí tinha um corredor de Foz que falou para mim, Toral, você passa em Foz, me leva, que eu vou junto lá. Ele era um corredor bom. Chegou em Foz, ele pegou, tomou 30 comprimidos, eu não sei, uma mistura lá, 30 comprimidos. Chegou lá em Assunção, ele tomou mais 30 comprimidos. Eu falei, mas o que é isso aí? Ele falou, não, é suplemento. É isso. Mas eu acho que não tem necessidade de uma alimentação normal. Eu acho que... Agora, tem coisa, né? Pô, quem fuma não aguenta correr uma maratona. Quem
bebe também, né? Também tem muita caloria, aumenta o peso, essas coisas, também não tenho condições de fazer uma maratona, eu acho. Então, eu como médico, eu recomendaria o seguinte: boa alimentação e atividade física, né? Atividade física, por exemplo, se você fazer umas 3 vezes por semana, qualquer tipo de atividade física, academia, ou caminhada, essas coisas, eu acho que para fim de saúde é o melhor. Acho que uma maratona eu diria que é um exagero. Alguém pensar em correr uma maratona pensando que vai preservar a saúde, eu acho que não é bem isso, não. Porque a maratona é desgastante. E de todas essas mais de 100 maratonas que o senhor correu, tem alguma que o senhor considera mais especial? Que o senhor se lembra, que gostava de correr sempre? Eu gostava, a primeira maratona eu fiz em Blumenau, né? Blumenau eu lembro bem porque Blumenau foi a primeira maratona e o trajeto era muito bom, né? Saía lá de centro de Blumenau e ia até uma cidade chamada Ilhotas ali, sempre margeando o rio Itajaí. Eu fiz umas 4, 5 vezes lá. A maratona de Nova York, na época nós corremos em 45 mil corredores, isso em 1997. Nós corremos em 45 mil. E era assim, a largada não saía todo mundo, o pessoal da elite saía na frente, mas os outros, cada 15 mil tinha uma largada diferente, sabe? Então, quando a gente, antes do início da corrida, recebia uma fita azul, verde e vermelho. Então, o vermelho saía aqui, o verde saía ali, o azul saía ali. E depois, no meio do caminho, a gente se encontrava, né? Mas foi uma maratona emocionante porque choveu o tempo todo, tá, né? Lá em Nova York. Além de chover o tempo todo, estava 3 graus abaixo de zero também. Porque a maratona de Nova York é em dezembro, início de dezembro, novembro. Aí é frio. Nova York é uma cidade muito, muito, muito fria, né? Paris também é emocionante porque Paris é uma cidade, ela é plana, mas você atravessa aquele rio Sena, toda a parte histórica de Paris, eu acho que. Mas a maratona mais difícil, eu acho que foi no deserto do Atacama. No deserto do Atacama, no norte do Chile. Porque lá, quando você pisava, você afundava 0,5 metro mais ou menos na areia, assim. Então, é um deserto mesmo e tinha subida, descida e você levava coisas que a gente fazia em 3 horas e pouco, a gente levava 6, 7 horas ali. E se você perdesse, também ninguém achava você, porque lá é deserto, não dá. Não tem como o carro ir atrás, assim, dizer, então... E quando tinha muita subida, eles davam um tubinho de oxigênio para você ir, porque dava um declive de 300 metros, mais ou menos, né? Então, eu acho que, eu diria que essas 3 provas aí seria As mais para mim. marcantes. E 42 quilômetros, mas tem gente que vai correr 100 quilômetros aqui em Toledo daqui uns dias. É Agora... a prova das 24 horas do Toral. Essa prova foi em 2013, eu acho que eu tenho até ali. Em 2013, nós temos um grupo de corrida, né? 2013. Em 2013 nós tínhamos um grupo de corrida e eu faço aniversário no dia 1º de maio. Aí eu sempre fazia um almoço para a turma, olha, vou fazer um almoço e tal. Aí a turma falou, em vez de fazer almoço, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o nosso grupo, dividir em 4, 5 grupos e vamos correr 24 horas. Tá? Resolvemos correr 24 horas aqui. Aí, vamos correr 24 horas. Aí eu providenciei camiseta, água, essas coisas todas, e o grupo resolveu correr. Acho que teve, não sei se deu 68 pessoas mais ou menos. Aí essa prova foi crescendo, sabe? Esse ano
A prova vai ser no dia 26 e 27 de abril. É aqui em volta do lago, né? E a inscrição era para encerrar no dia 12 de abril. Quer dizer, então uns 15 dias antes. Mas tiveram que encerrar um mês antes, com um total de 3.753 inscritos. Tem 119 equipes, porque a equipe pode ter até 30 participantes na equipe. Cada um corre 1 hora, o outro corre 40 minutos. E tem, acho que 22 que vão correr 24 horas solo. Esse aí chama solo, né? Sozinho. Tem mais um grupo que vai fazer 12 horas. Eu não sei quantos estão inscritos para 12 horas. E tem um grupo que vai fazer 100 quilômetros também. Então, por exemplo, a largada oficial é às 10 horas. Né? Mas quem vai fazer 24 horas vai largar às 9 horas da manhã. Já. E quando deu 24 horas, bate o sino, aí vai alguém junto e mede quanto que ele correu. Vamos supor, deu lá 40 voltas, ou 60 e poucas voltas, mais não sei quantos metros. E vence quem fizer a maior distância em 24 horas, né? O 100 quilômetros vai começar às 5 da tarde. Aí vence quem fizer os 100 quilômetros em menor tempo. Que legal. E as equipes vence quem fizer a maior quilometragem. Né? O que o senhor sente, assim, de ver uma corrida que surgiu de uma brincadeira, de um grupo de amigos e que perdura, né, há tanto tempo? Essa eu acho que é a 12ª edição. Aí colocaram, como eu tinha começado na corrida, falou, vai ser a prova Toral Tacada, vamos botar o nome do Toral nessa prova aí. Seu Tacadão, prova do Tacadão, né? Vamos correr o Tacadão. Essa vai ser agora. Mas no dia 8, eu estou lançando a meia maratona de Toledo. Que esse aí foi o seguinte, nós corríamos para Rondon, para Assis, para Cascavel, para Foz e tal, e o pessoal falou, mas gozado, né? Toledo o pessoal vem correr aqui em Foz, não sei o quê, mas Toledo não tinha nenhuma prova, assim. Provocaram. Aí falaram, vocês têm que criar uma prova lá. Aí eu falei, então vamos criar uma prova. Aí nós criamos uma meia maratona de Toledo. A meia maratona é em outubro. É 21 de outubro, acho que esse ano. O lançamento vai ser no dia 8 de abril. 8 de maio. 8 de maio. Nós vamos fazer o lançamento ali no Greenhouse. Já estou convidando vocês que esse lançamento como é no meu aniversário, eu faço 1º de maio, eu faço um sukiyaki, um jantar para o pessoal, já está convidado. Pode contar com a gente. Vamos, né, Júlio? Que legal. Já estão convidados já. E já vai para o 24º ano. São 24 anos. Chama Meia Maratona de Toledo hoje, mas chamava Meia Maratona do Rotary, porque é o pessoal do Rotary que organiza. Então, e eu estou como coordenador dessa prova também. Então, falando em Rotary, o senhor é muito conectado, né, com a sociedade, né? Bom, o rotariano eu sou rotariano desde 74, né? Então, esse ano eu faço 51 anos de rotariano. Né? Para mim tudo é bem antigo, mais de 50. Tudo com boda de ouro. Tudo com boda de ouro. Fundador também da Associação Médica. A Associação Médica eu nem lembro se foi em 74, foi por aí que nós fundamos. Acho que foi nessa época. Então, esse aqui foi a primeira, quando nós fizemos a primeira 24 horas, então o pessoal falou, você vai organizar e tal. Aí o pessoal agradeceu e mandou Que legal. um agradecimento. Esse folheto aí é o seguinte, em 1917, eu recebi o título de cidadão honorário do Paraná, né? Então, aí o pessoal fez um panfleto em comemoração
Esse é o título de cidadão honorário do Paraná. Aí veio o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Aqui embaixo. ele veio entregar acho que é esse aí. Esse é Que lindo. cidadão honorário do Paraná. Antes eu tinha recebido o título de cidadão honorário de Toledo, eu também não lembro o ano. E em 1916, eu fui homenageado pela Associação Médica do Paraná, né? Então, esse aqui foi da colônia. Esse aqui é o seguinte, eu sempre organizo um negócio chamado Boldori. Não sei se você já viu falar. Boldori, nós fazemos aqui no lago, né? Então, eu sempre ajudo a organizar. Então, aí, esse aqui é uma homenagem do consulado do Japão, só que está em japonês. O senhor também é bem envolvido com a questão da cultura japonesa aqui, né? A cultura japonesa, sim. Todo ano a gente tem o evento aí dos médicos, o Doctors in Concert. Doctors in Concert. O senhor está presente lá, se apresentando. Japonês. mas eu acho que é bom, sabe? Bom, preservar a cultura, eu acho que é. Agora nós vamos inaugurar Está quase pronto a Praça do Japão. A Praça do Japão, sabe? Então, eu sempre ajudei nesse evento aí, até tinha uma casinha dentro ali mas o pessoal depredava tudo, nem 2 dias depredava tudo. Aí mandei fazer um negócio em concreto, vai ser montado essa semana aí, vai ter uma casinha assim, estilo japonês ali dentro e tal. Aí tem uma empresa de São Paulo que fabrica isso, eu falei, não, então traz aí, vamos montar. E vamos inaugurar aqui, batendo taiko, sabe? Batendo taiko, dançando, vai ter dança também. Taiko é o tambor? É, o tambor. Vai ter tudo isso. No lançamento da meia maratona também, porque a cultura, eu acho que é muito importante você preservar a cultura, sabe? Então... E vai cantar karaokê também? Porque eu sei que o senhor gosta de cantar karaokê. Vamos cantar também. Faz bem. Cantar faz bem. Espanta os males aí. Mas eu estou satisfeito porque eu tenho 55 anos de medicina. Eu vejo hoje médicos novos. Tem um médico que começou a dar plantão num dia e ele falou assim, eu sou diretor técnico do Bom Jesus, né, da UESP. Ele deu um plantão meio-dia, ele cansou. Ele falou, não, eu fazer medicina para ficar a noite acordado aí, atendendo a noite toda aí, ele não aguentou meia-noite. Eu faço plantão, faço 55 anos de plantão. Quer dizer, ainda faz plantão? Ainda faço plantão. Hoje eu não estou, mas eu estava ontem, amanhã eu estou ali plantão de novo. E sem problema nenhum, tranquilo. E o senhor gosta? Eu faço plantão tranquilo, sem, né? A turma até gosta quando eu dou plantão, o Toral vem aqui e resolve tudo. Aí, não, porque tem médico que não, isso aí não é para mim, deixa para outro, sabe? Então, normalmente eu no meu plantão eu resolvo tudo. Aí, então... E o senhor sente orgulho do teu filho trabalhar junto, né? De certa forma, seguir teus passos? Não, o Jonas eu diria o seguinte, que o Jonas já é... Eu, praticamente, eu formei BIM, né? Para Toledo. O Jonas não, o Jonas fez, depois que ele formou em medicina, ele fez 3 anos de cirurgia geral, depois ele fez 2 anos de cirurgia do aparelho digestivo, ele fez mais 2 anos de endoscopia na USP, tudo na USP, aí ele fez mestrado na USP, ele fez doutorado, que dele ele já veio, ele foi o primeiro médico de Toledo que veio com doutorado. Então, a formação dele, eu diria que é uma formação, o nível dele é altíssimo. Né? Eu, quando eu tenho algum problema, eu falo, você resolve aí. tá complicado o negócio aqui. Então, eu acho que ele tá bem preparado. E para quem está começando na medicina, o que o senhor tem para dizer para essa moçada que está entrando na faculdade ou saindo da faculdade agora para começar uma residência, para ir para uma cidade longe, começar a atender? Eu diria o seguinte, você tem que ter a medicina
como tipo um sacerdócio. Primeiro você tem que gostar do que você faz. Primeiro que se você não gostar do que faz, aí você mesmo não vai se sentir bem, né? E você tem que dedicar, porque uma coisa é nós estar conversando com saúde, né? Outra coisa é você atender uma pessoa que está doente. Quer dizer, a pessoa que está doente é uma pessoa que precisa de uma atenção especial. Você tem que dedicar, às vezes até se tiver que ficar à noite acordado por causa que o paciente não está bem, você tem que ficar. Eu acho que é isso aí. O médico, ele quer ser profissionalmente, sair bem na profissão, ele tem que se dedicar. Dedicar, esquecer, talvez até esquecer um pouco das coisas normais da vida aí, e talvez até da família, né? Você tem que se dedicar mesmo, porque pensar em medicina, pensando que medicina é uma profissão que vai dar dinheiro, e primeiro que não dá mais tanto também. Não dá. Pensar, vou fazer medicina porque eu vou ficar rico, isso não existe mais, né? Então, tem que se dedicar e saber que é uma profissão para a vida toda, né? Eu, com 55 anos, eu não quero deixar a medicina, não. Quero continuar. Assim como eu quero continuar correndo. Eu tive que fazer uma cirurgia no joelho, talvez do desgaste do futebol ainda. Mas se ficava melhor, eu quero continuar correndo. Então, Sem planos de parar. sem plano de parar. A medicina é assim também. Então, enquanto a gente puder, eu acho que... E com a experiência que a gente adquiriu, hoje a gente pode ajudar muito mais o paciente do que talvez no início que a gente tinha pouca experiência, né? Agora, o que me preocupa um pouco primeiro, abriu muitas faculdades de medicina, eu acho. Não sei porque um curso de medicina, você vai fazer um curso de direito, por exemplo, a mensalidade é R$ 1.000, uma mensalidade numa faculdade de medicina é 12 mil, 13 mil, né? Não é barato. Não sei se é por isso que abriu tanta faculdade de medicina. Abriu muitas faculdades. O Brasil hoje é o país que tem o maior número de faculdades de medicina no mundo. Tem mais faculdade de medicina no mundo, tem mais faculdade de medicina no Brasil do que na China, que tem 1.400 milhões de pessoas, quer dizer que é muito mais populoso, né? Só tinha a Índia tinha mais faculdade de medicina do que no Brasil, mas agora o Brasil está na frente, quer dizer. E a Índia tem 1.400 milhões, eu acho que é muita faculdade de medicina aqui. E se você vai aqui na divisa do Brasil com o Paraguai, por exemplo, em Juan Cabareno, que é do outro lado da Mato Grosso, tinha 7 faculdades de medicina, tá? E tudo brasileiro. E não tinha nem hospital na cidade. Tem 7 faculdades de medicina. Você vai em Guaíra, do outro lado, tem faculdade de medicina. Aqui em Foz do Iguaçu, do outro lado, tinha 5 faculdades de medicina, né? Quer dizer, não sei se... Qual a qualidade dos médicos? A qualidade dos médicos que se forma. E na minha época também, outra característica de estudante de medicina é o seguinte: quando a gente se formava, a gente sabia, eu vou especializar nisso, naquilo. Então a gente sabia onde tinha melhores serviços, tal, e a gente escolhia, dizer, não, eu vou para lá, vou para cá, vou fazer o curso aqui, residência aqui. Hoje a maioria quer sair da faculdade e quer trabalhar, sabe? Quer trabalhar, porque uma residência médica, o médico tem que dedicar exclusivamente, tem que, dia e noite, tem que trabalhar para ganhar 2 salários, vamos supor, no mês, né? Aí sai de uma faculdade, vai dar um plantão no pronto-socorro, alguma coisa, ele vai ganhar 1.500, 2.000 por plantão. Então, aquilo que ele ia ganhar no mês, ele vai ganhar num plantão, né? Mas só que para a formação dele,
ele precisaria fazer residência, precisaria fazer uma especialidade. Então, e isso é que eu acho que está distorcendo um pouco a nossa profissão. Eu penso assim, que a formação está diferente, né? Antes a pessoa pensava em se dedicar, fazer uma especialização, igual o Jonas, meu filho. Ele, antes de começar a profissão, ele ficou 8 anos, fazendo 3 anos de residência em cirurgia geral, 2 anos de cirurgia do aparelho digestivo, 2 anos de endoscopia, e mais mestrado, mais doutorado, tal, que levou 8 anos. Depois de formado, né? Sim. Então, eu acho que ele teve uma boa formação. Agora, a gente que sai da faculdade assim, formou hoje, aí eu acho que a formação é um pouquinho diferente, mas hoje o pessoal está quase preferindo sair e formar e trabalhar do que ficar um tempo. Tá certo. E para correr, a dica para quem quer começar a correr, vai que a gente se anima, né, Jorge? Qual que é a dica? A dica para correr, eu diria o seguinte: o organismo produz uma substância chamada endorfina. Tá? Então, endorfina é o seguinte: é igual você começa a beber, você pode, mas sim, tomar um negócio ruim e tal. Mas quando você vê, você tá começando a gostar da coisa, né? E acaba viciando, né? Corrida também. Quer dizer que você começa devagarinho, o organismo produz esse tal de substância chamada endorfina. Quando você vê, você não consegue largar de correr. Por exemplo, eu tenho 79 anos, né? E eu fiz uma cirurgia no joelho, mas não posso correr. Mas eu tô louco para voltar a correr, quer dizer que já... Então, eu não aguento ficar andando só, eu quero correr. Então, a dica é essa, quer dizer que tem que começar, né? Tudo bem. É igual você começar a coçar assim. Você fala, não vou coçar não. Mas se você começa a coçar, você coça. A vontade de coçar mais. Então, a corrida é assim também. Mas o importante da corrida, eu digo da atividade física, eu falo isso pelos meus irmãos que já faleceram, né? E pelos colegas meus que estão doentes e estão com problema, eu diria o seguinte, que atividade física e boa alimentação é a melhor maneira de você ter uma boa qualidade de vida. Isso aí não tem como, não tem medicamento, não tem médico, não tem... É isso aí. Atividade física e boa alimentação. Eu acho que isso é fundamental. Tem outras coisas também, mas eu acho que isso aí é fundamental, não acho. Então, Bom, a gente torce para que o senhor melhore do joelho e continue correndo ainda mais. Então, não pare ainda. Eu quero continuar correndo, né? E quero continuar trabalhando. Né? E também continue trabalhando, contribuindo aí para a sociedade, para o município, para a região. E também quero agradecer o senhor por ter vindo aqui hoje, compartilhar um pouco dessa sua história, agradecer pela visita e por todo o trabalho que o senhor fez pelo município, pela região, pelo estado. Eu que agradeço, assim, eu acho que esse momento para mim é muito importante também, porque primeiro contar alguma coisa assim da experiência que a gente teve e também dizer para os jovens, né, a importância da atividade física e para os médicos que estão começando, eu acho que a medicina ainda é um sacerdócio. Tem que se dedicar, tem que gostar e fazer uma boa medicina. Eu acho que isso é fundamental. Tá? Então, eu só tenho a agradecer a vocês aí. Que bom, que bom. E, se puder, um dia nós vamos vir tomar café, a turma da corrida. Vem aí, traz eles daí. Com certeza vão ser muito bem-vindos. Sabe que o pessoal corre de manhã ou corre à tarde, né? Não, a gente está aqui das 7 às 7. 7 às 7. 7 às 7. Pareça para tomar um café e contar mais umas histórias boas.